Bom dia, queridos irmãos. Desejamos a todos um feliz sábado, que todos se sintam muito bem e felizes na casa do nosso Pai Celestial. Hoje o culto será, como todos os outros, uma verdadeira bênção, momentos de adoração e louvor ao nosso Deus. E como estão vendo aqui, estamos recebendo aí os nossos queridos amigos lá do Instituto Adventista de Santa Catarina, não é isso? Estamos sendo agraciados com a presença desses queridos jovens, crianças também que estão aqui, com o intuito de elevar louvores maravilhosos ao nosso Deus. Então, que juntos possamos aqui ter esse espírito de adoração e louvor ao nosso Pai. E todos esses queridos jovens estão aqui sob a regência do maestro Igor e todos os outros professores também que estão aqui para dar esse apoio e abrilhantar ainda mais esse momento de adoração que vamos elevar ao nosso Pai. Então, que todos estejam aqui prontos, preparados e com as suas mentes livres de tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa adoração. Então, vamos juntos adorar o nosso querido e maravilhoso Pai. Oremos.
Senhor Jesus, meu Pai Celestial, louvado seja teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer por mais um sábado estarmos aqui na tua casa. Nós te convidamos, Senhor, a se fazer presente, que o Senhor possa nos renovar as nossas forças, que o Senhor possa nos encher do teu amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvamos agora o Deus de amor. Agora vamos louvar com toda a nossa força e adoração o quão sublime é esse amor. Sublime amor, o amor de Deus que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Se excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição, em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em doce e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Amém. Deus seja louvado e adorado nesse momento tão maravilhoso em nossas vidas. Feliz sábado, igreja. Em nome da Escola Sabatina é que nós saudamos aos irmãos que estão aqui presentes nesse sábado para esse momento privilegiado que nós estamos aqui juntamente com a orquestra, né? E os nossos amigos também visitantes que nos visitam, certo? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Nesse momento eu convido a igreja a ficar de pé para a gente cantarmos juntos Fiel a Toda Prova. Passamos por um bom bocado nessa semana, então iremos louvar a Deus com esse hino maravilhoso. Pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a
a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande. Ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Amém. Quero convidar a igreja, aqueles que puderem, nos colocarmos de joelhos e juntos orarmos a Deus. Pai de amor e de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por mais um sábado que estamos aqui na Tua santa presença. Obrigado, ó Deus, por nos dar a oportunidade de vencermos mais uma semana. Sabemos que a Tua igreja, Pai, anda passando por momentos difíceis, mas nós estamos aqui de joelhos, clamando e orando por toda a igreja em todo canto desse mundo. Sabemos que o Senhor morreu, sabemos que Jesus morreu para que nós possamos estar aqui justamente sendo fiel até toda a prova. Sabemos também, ó Deus, que o Senhor foi vitorioso e que em meio a todas as dificuldades e problemas que enfrentamos no decorrer de nossa vida, possamos confiar plenamente em Ti e no Teu amor infinito para todos nós. Nos dá um culto abençoado na Tua santa presença. Teu Santo Espírito venha habitar sobre todos nós que estamos aqui nesta manhã de sábado. E é em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém.
Informativo Mundial das Missões. Chuvas notáveis. Em 1993, as nossas ofertas missionárias deram início a um projeto ousado: alcançar o povo Imba, na Namíbia. Um dos frutos desse esforço foi Tijapana, que ouviu de seus pais as primeiras palavras sobre Deus, ensinadas por um missionário adventista vindo de Portugal. Anos depois, já como chefe da aldeia, Tijapana decidiu que era hora de levar esses ensinamentos ao seu povo. Ele procurou a igreja adventista e pediu ajuda, e em resposta um obreiro bíblico começou a visitar sua aldeia. O obreiro reunia as famílias da aldeia todos os sábados embaixo de uma árvore para ler e explicar a Bíblia. A maioria daquele povo, incluindo o Tijapana, não sabe ler, por isso a leitura da Bíblia era algo ainda mais fantástico. Depois de um tempo, esse obreiro bíblico organizou 2 semanas de evangelismo dentro de uma tenda montada na aldeia. Tijapana mostrou muito interesse, mas algo estava tirando seu foco: a seca que assolava a região. Foi então que o obreiro começou a orar com o povo Imba por chuva, e 1 semana depois, a chuva caiu. Foram dias de chuvas suaves, apenas para regar a terra, apesar de ser uma época de seca extrema na região. A chuva durou 4 meses e trouxe esperança à aldeia, que sobrevive por meio da pecuária e da agricultura. Isso impressionou Tijapana, que também percebeu que o povo da sua aldeia estava vivendo de forma mais pacífica. O Evangelho estava transformando corações, e por isso hoje Tijapana deseja ver uma igreja adventista na sua aldeia. A igreja adventista mais próxima fica a 7 horas de caminhada, e por isso ele doou um terreno para construírem uma igreja. O projeto para ter uma igreja nesta aldeia ainda está no início, mas vamos orar para que se torne realidade em breve. Em 1993, as nossas ofertas iniciaram esse movimento evangelístico entre o povo Imba. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, nossas ofertas irão ajudar 6 projetos no sul da África. Sejamos liberais. Bom dia a todos. Quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, ele estava anulando a lei da retaliação. E ele deu 2 formas para nós compreendermos o verdadeiro amor da lei de Deus. Quando ele diz assim: ouviste o que foi dito, agora eu vos digo. Vocês ouviram o que foi ensinado, agora vocês vão ouvir o que eu tenho para dizer para vocês. Jesus, ele usou a mesma forma para dizer: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele usou a fórmula para que, na realidade, sempre ele quis expandir o verdadeiro significado da lei. Nunca foi a intenção de Deus aplicar a lei da retaliação. Que uma pessoa perdesse o olho ou a mão porque ter prejudicado alguém. Mas ele queria ensinar que deveria ter o perdão, amar aquele que te persegue, orar pelos teus inimigos, não devolver o mal com o mal e praticar o bem no lugar do mal. Esta foi a forma a intenção para evitar a vingança e, por fim, os conflitos sangrentos sem investigação prévia. Essa prática foi para que os seus filhos não praticassem justiça com as próprias mãos. A justiça era necessária, mas que fosse feita em harmonia com a lei de Deus.
Que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos, ao ouvir o que vai ser passado agora, a lição da Escola Sabatina pela irmã Najara, que nós possamos absorver o máximo para o nosso relacionamento com Deus e para com o nosso próximo. Meu convido a você nesse momento, feche os seus olhos para nós fazermos mais uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por o privilégio de estar aqui diante da Tua presença e juntos podermos Te adorar em espírito e verdade. Nesse momento, a Tua serva Najara, ela vai compartilhar conosco a lição da Escola Sabatina. Que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito inspire a irmã Najara, para que ela vá trazer para nós, venha nos trazer paz e consolo para o nosso coração. Perdoa os nossos pecados e nos conduz para a vida eterna. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como é o título da lição dessa semana? Vivendo a lei. Em épocas de inteligência artificial, eu fiz essa pergunta ao ChatGPT. Mas nós ainda temos inteligência natural, presencial em cada um de nós. E eu pergunto para vocês, antes de dar a resposta que ele deu. Para que serve uma lei? Para pôr ordem, proteção, orientação, disciplinar, civilidade, boa, colocar limites, muito bem. Isso aí é fundamental. Então, a IA me deu essa resposta. Uma lei, de forma geral, serve de forma geral para organizar a vida em sociedade. Ela funciona como uma regra escrita e reconhecida oficialmente pelo Estado com o objetivo de regular comportamentos, garantir direitos e deveres, promover justiça, manter a ordem social, orientar políticas públicas. E, em resumo, é um instrumento criado pela sociedade por meio de seus representantes, os legisladores, para garantir convivência harmoniosa, segurança, justiça e direitos. A inteligência artificial está sabida igual a gente, né? Está fazendo bem direitinho a resposta dela. No Brasil, estas são as principais leis que regem a nossa nação. Que a gente viu, que as leis, elas são pertencentes a um Estado. No Brasil, nós temos a Constituição, que rege toda a população. Quem está dentro do Brasil, em território nacional, está abaixo da lei da Constituição Federal. Existe o Código Civil, que regulamenta as relações pessoais, o Código Penal, que regulamenta as punições para as infrações, o Código de Defesa do Consumidor, que ampara qualquer situação financeira, consolidação das leis de trabalho, que regulamenta as leis trabalhistas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ampara os menores de 18 anos, e o Código de Trânsito, que regulamenta os motoristas, pilotos, ciclistas. Ciclista também está dentro da CTB, para quem não sabe. Então, dependendo debaixo de cada tipo de lei onde você se encontra, essa lei vai regulamentar as suas ações ou punir o desvio das suas ações. Por que eu estou dizendo isso? Dentro de cada uma dessas leis, você obedece completamente à lei que lhe enquadra? Você está debaixo da Constituição Federal. Ela rege todo
o andamento da nação. Você obedece plenamente à Constituição? Aos motoristas, motoqueiros, ciclistas, vocês obedecem ao Código de Trânsito Brasileiro? Todo mundo obedece certinho? Se você infringir em uma dessas leis, o que lhe é passível? Consequências. Se for no trânsito, uma multa. Se for no código, você quebrar o Código Penal, você vai sofrer uma punição a nível de justiça. Pode ser multa, pode ser prisão, pode ser N possibilidades. Por que eu estou dizendo, né, fazendo esse arrodeio todo? Para chegar nisso bem aqui. Nós seguimos, nos esforçamos, pelo menos, né, nos esforçamos para seguir leis humanas, onde nós temos punições previstas para os nossos delitos que nós cometermos, de acordo com o que essas leis, né, prerrogam. Por que às vezes, em relação à lei de Deus, à humanidade, isso eu não vou falar, né, pessoal, vou generalizar, a humanidade dificulta a obediência às leis de Deus? E aí eu quero que vocês falem, dentro de todo o contexto do que nós estudamos na lição. Por que a humanidade infringe a lei de Deus tão continuamente desobedecendo? Por causa do pecado. Primeiramente, por causa do pecado. O que o pecado faz com a gente? Nos torna desobedientes. Aí agora, quem está com o celular aí na mão? Lição hoje vai ser interativa, para vocês não ficarem olhando no celular no que não deve. Todo mundo com o celular na mão. Vocês vão apontar o celular, a câmera do celular, para este QR Code. Ou a câmera diretamente, ou um leitor de QR Code. E vocês vão abrir aí uma página que vai ter uma pergunta. E vocês vão colocar uma única palavra como resposta para esta pergunta. Me faz um favor, vira a televisão, porque eu acho que quem não conseguir pegar lá de tão longe, tem o QR Code aqui mais perto. Eu acho que facilita. Em uma palavra, vocês vão responder a pergunta que está sendo feita aí. Dando código inválido? Vixe, não era para estar dando código inválido. Não está dando? Deu certo? Ah, quem conseguiu? Então está dando certo. Tenta nesse aqui. Vê se não é o leitor do QR Code, porque às vezes é o leitor. Mas se a maioria ali conseguiu, é porque está dando certo. Tem alguns celulares que tem um leitorzinho próprio de QR Code. Tá, mas vamos continuar. Quem não conseguiu... Pronto, o Ramírez vai colocar o link da... Tá, vai colocar lá no grupo da comunicação, para quem não conseguiu. Muda lá para o site. Dá lá o Alt Tab. Coloca lá no cantinho, para apresentar. Isso.
Tá aí as palavras que vocês colocaram. Por que temos dificuldade em obedecer à lei de Deus? Natureza pecaminosa, pecado, egoísmo, dureza de coração, autossuficiência, egolatria, livre-arbítrio, sim. Acha que não tem consequência por causa do pecado. Quem não conseguiu, não tem problema. Volta lá para o slide, por favor. Muito bom tudo que vocês colocaram. Eu escolhi essa palavra. O ser humano, para mim, naturalmente, depois do pecado, ele vem se tornando cada vez mais insubordinado. E isso não se coloca só em relação à lei de Deus. Porque nos dias que nós vivemos, como que estão os níveis de criminalidade? Como que a gente recebe, quantas vezes por semana a gente recebe vídeos, notícias de acidentes de trânsito? Quase todo dia. Aqui em Sobral, até com VLT, o povo anda, né, se batendo. Não basta bicicleta com bicicleta, bicicleta com moto, carro com moto, moto com moto, tem o VLT ainda para o povo atropelar. Eu digo que os carros e as motos atropelam o VLT, porque ele não tem, né, outro trajeto. O ser humano, por esse nível de insubordinação, ele desenvolve isso só quando está adulto? Essa insubordinação natural, característica do ser humano em estado de pecado. Só quando a gente está grande? Grande assim, na idade, né? Porque nós nascemos pecadores. Quem já lidou com criança, está aqui. Professor que está aqui, cuidando aqui desse povo lindo, maravilhoso, tendo que cuidar de cada parte. Se um dos seus instrumentistas resolve que é para todo mundo ir lá na escala de Fá, aí um resolve na escala de Sol. Só para desarmonizar, só para o negócio ficar doendo no ouvido. Vai ficar bom? A insubordinação humana, ela gera caos. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso é novidade na terra? O povo, quando saiu lá do Egito, eles lá no Egito, qual era a condição deles? Escravos. Lá no Egito, eles agiam com insubordinação? Hein? Eles chegaram lá e falaram, não, hoje eu não vou amassar barro porque eu estou cansado. Não vou fazer tijolo, cansei, o sol está muito quente. Eles tinham essa opção. Aí, vamos lá. Êxodo 20. Quais são as primeiras palavras de Deus lá no comecinho dos mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você não é mais escravo. Você agora volta a ser um servo de Deus, mas com liberdade. E aí, lá no Egito, debaixo do chicote, eles eram obedientes. Sai do Egito, da terra da escravidão, debaixo da servidão de Faraó, ganham liberdade. Deus vai levá-los para a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, para eles serem uma nação livre, exemplo para as outras nações. O que eles se tornam? Insubordinados. Será que era porque não tinha a presença física de Deus? Está. Com o chicote na mão?
Exatamente. O que a lei de Deus reflete? O caráter dele. Deus é o quê? Amor. Qual é o primeiro fruto do Espírito? Não, qual é o fruto do Espírito? Que se desenrola nos outros, acho que 9. Diz, Salva. Sim, vamos já chegar lá. Exercendo o seu livre-arbítrio. No deserto. Exatamente. Nós estávamos no Egito, na casa da servidão. Quando aceitamos a Deus como nosso Senhor e Salvador, as mesmas palavras que Deus disse lá no Sinai, Ele diz para cada um de nós individualmente: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Te tirei lá da servidão do pecado. Aí ele começa a dizer para nós uma nova regra de vida, que não está mais guiada pela servidão do pecado. Fala, Ramires? Não, ele é afrontoso, ele vem aqui na frente. É melhor do que ficar gritando ali do fundo. Completando o que o Salmo falou, outro dia eu vi um vídeo do professor Clóvis de Barros, e ele repetiu, se eu não me engano, Immanuel Kant, que ele fala o seguinte: o homem só é verdadeiramente livre quando ele consegue dominar a si próprio. Né? E isso colabora, é justamente um pensamento do que a Bíblia já nos coloca. Provérbios, se eu não me engano, Immanuel Kant. Eu tenho que me lembrar direitinho ainda se foi ele mesmo. Mas o que a Bíblia nos diz, Provérbios 16, 32, diz justamente que melhor o homem que controla a si mesmo. Então, a liberdade está em haver um controle. Mas aí é que a gente tem que reconhecer que esse controle não sou eu que me controlo. O domínio próprio parte da pessoa do Espírito Santo na minha vida. Quando eu quero controlar, aí eu dou as razões assim, é meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero que dá na minha telha. Quando, na verdade, isso não é autocontrole. E aí ele completa esse pensamento dizendo que aquele que só atende os seus desejos, ele é escravo dos seus desejos. Então, ele não é verdadeiramente livre. Exatamente. E aí, com essa história de liberdade, a gente é confrontado com esses dois parâmetros. Que toda lei, não obrigatoriamente a gente está falando aqui da lei de Deus, toda lei vai me confrontar nisso aqui, justiça e vingança. Se eu tenho a minha casa invadida por um criminoso que invade a minha casa, leva os meus pertences, e eu encontro essa criatura,
com os meus pertences, qual é a vontade que dá? Gente, não vamos querer dar uma de, né, eu já estou quase arrebatado, pegando na mão de Jesus e indo para o céu, não. Humanamente falando, qual é a vontade que dá? Dá na cara dele do tanto de coisa, né? Que ele pegou, você dá assim umas 10 para cada coisa. A vontade humana que dá é essa. Isso se chama vingança. Porque justiça seria o quê? Ter a ação da lei, que vai dizer o quê? Ele é criminoso e vai pagar judicialmente, por isso aqui, né? Apanhando, que ele vai pagar pelo crime que cometeu. Diz, Salmo. Sim. Exatamente. Sim. É Deus. Aí Jesus ainda aumenta mais ainda, né? Potencializa mais ainda essa obediência à lei dele. Quando lá em Mateus, Sermão do Monte, ele vai e diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, porque humanamente é o que a gente tem vontade de fazer, não é? Se vingar na mesma proporção do que a gente foi afligido. Mas Jesus diz assim: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E aí é fácil, né? É bem facinho você virar a sua face para quem já lhe ofendeu, já lhe defraudou, você virar outra face. Mas o que a lei de Deus quer fazer por nós é isso aqui, nos ensinar a perseverar a justiça, preservar a justiça, apesar das consequências dos meus atos. A pessoa roubou, né? Furtou, a lei vai imputar um castigo sobre ela. A gente não foge da consequência das nossas ações. Isso é justiça. Evitar retaliações e promover reconciliação. Não é só não matar, não roubar, não adulterar. Não só não cobiçar. É se reconciliar com aquele que lhe fez mal. A letra da lei, ela já é pesada, mas o autor da lei, ele coloca um tempero a mais, que é a prática da lei, viver a lei. E viver a lei não é a letra da lei, é o amor de Deus. Diz. Isso, porque o que Deus fez por nós é o que Ele pede, quando Ele diz, sede santos, como santo é vosso Pai que está no céu. Não é estar em cima de um patamar de impecabilidade, é se sentir separado, pronto e à disposição para ser usado por Deus. E assim distribuir perdão, amor e misericórdia. Quando a gente ora no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A letra da lei, ela é mais fácil de ser cumprida do que entender o que o Criador da lei fez. Porque é mais fácil imputar o castigo da lei do que ser amor, misericórdia e perdão. Diga, meu Américo.
Vou dar em dobro. Uhum. Exatamente. É o fruto do Espírito nascendo no seu coração. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não tem lei nenhuma que proíba. E aí Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. Para pagar meus pecados? Foi só isso, não. Estudando a lição dessa semana, me veio assim uns insights, uns devaneios. Jesus não nasceu, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou. Não foi só para isso, não. Isso aí foi o preço que o pecado cobrou. Ele podia, assim, ter nascido, já ter aparecido adulto, morrido, pagado os pecados e pronto. Jesus viveu para dizer para você e para mim que humanamente a gente não obedece lei nenhuma. Nem a de Deus, nem a dos homens, nem lei de ninguém. Porque a criança com 2 anos, ela aprende a balançar a cabeça assim, ó. E bota o dedinho assim na cara do pai e da mãe. E aprende a primeira palavra. Antes de dizer papai e mamãe, o menino falta aprender a dizer não. Primeiro do que papai e mamãe. A gente é insubordinado por natureza, mas, graças ao que Jesus veio na terra para fazer e nos mostrar, assim como o povo de Israel, a gente também tem a mesma opção de escolha. Ou ter a Deus como seu líder, ou escolher líderes humanos. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, tirado da terra do Egito, não era para ter rei. O guia, o líder único daquele povo seria Deus. Não era para ter líder humano. Tinham os juízes que faziam as leis serem aplicadas. Mas o líder máximo deveria ser sempre Deus. Mas a insubordinação humana inveja os outros e pede um rei físico, presencial. Assim como aquele povo, hoje a gente repete os mesmos erros e fica apontando o dedo para esse povo. Esse povo era muito burro. Este povo não entendia. Esse povo não sei o quê. E olha a Bíblia todinha e fica... A Bíblia foi escrita para mostrar que aqueles seres humanos são representação do que nós somos. A nossa história está lá. Se fosse eu no lugar da Eva, tinha comido do fruto também. Se fosse eu lá no lugar do rei Davi, tinha mandado matar o marido da Betseba. Ninguém aqui, nenhum de nós hoje, em pleno século XXI, é melhor do que nenhum dos que passaram. Eles servem tão somente para nos mostrar que se não for através de Jesus, a gente não vai chegar nunca no céu. Viver a lei de Deus é estar continuamente em alerta para o que o pecado quer fazer comigo e com você. Sim. Glória a Deus que só não tem desgraça, né? Porque se fosse só desgraça também, aí, né, minha irmã? Aí ninguém aguenta. Tem uns abençoados pelo meio da história. Sim. E essa deve ser a nossa oração diária. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Que nós possamos viver a lei, mas não pela regra da lei. Viver a lei por amor
ao autor da lei que não vamos conseguir cumprir essa lei, mas ele, pela sua graça e misericórdia, nos dá o perdão. A gente não deve pecar, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se a gente pecar, temos um advogado fiel junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Que o nosso discernimento seja esclarecido pelo Espírito Santo e a cada dia nós possamos viver a lei de Deus, andar em comunhão com Ele, regidos pelo Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, para que, assim como o povo de Israel, sejamos testemunhas deste amor aos que nos cercam. Que o nome de Deus seja honrado com a minha vida e com a sua vida, onde quer que nós estejamos. Vamos ficar em pé? Oremos. Santo, bondoso Deus, obrigado, bom Pai, porque a tua bondade nos alcançou. Obrigado porque o Espírito Santo ilumina as nossas mentes, nos dando discernimento entre o que é certo e errado. Que a tua palavra seja viva e eficaz e prática em nossas vidas. Que a cada dia reconheçamos o teu senhorio em cada um de nós. Que o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar sejam para glorificar, honrar o teu nome. E muito em breve, Senhor, estejamos todos reunidos para te receber na volta de Jesus. Te pedimos a tua misericórdia, o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Alô. Bom dia a todos. Nós vamos então agora encerrarmos este momento da lição da escola sabatina, né, para passarmos a outra fase e relembrarmos que hoje nós entendemos que a lei de Deus é o resumo, o reflexo, a descrição do seu caráter, assim como as leis do nosso país refletem o que pensa e como age o povo brasileiro, as leis de Deus refletem aquilo que Deus é e que Deus pensa. Por isso que o salmista disse que tem prazer em meditar na lei de Deus, assim como ele tem o prazer de meditar no próprio Deus. Entendemos também que só pode fazer a vingança aquele que primeiramente fez a justiça. Por isso que Deus diz: a mim pertence a vingança, porque somente Ele fez ou praticou a justiça.
e que a justiça repercute, em primeiro lugar, no perdão e no processo de recuperação do ser humano. Só podemos passar para o ato da vingança depois que tivermos praticado toda a justiça de Cristo. Antes disso, não. Então, que nós possamos ter aprendido que a lei é o objeto da nossa adoração também, porque ela é o reflexo puro, aplicado e escrito do caráter de Deus. Quando nós aprendermos isso, nós vamos começar a ter mais apreço pela lei, né? Nós vamos amar mais a lei do que temê-la, porque hoje em dia nós tememos somente a lei do país, né? Nós temos medo de ser pego pela lei. E o nosso desejo é de sermos pegos pela lei de Deus, porque ela é a lei do amor. Nós devemos estar inseridos dentro da lei de Deus. Nós devemos praticar a lei de Deus, não como causa de salvação, mas porque nós fomos salvos pela graça em Cristo Jesus. Fechemos nossos olhos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essas reflexões da Tua Palavra, que possamos amar a Tua Palavra, mas, sobretudo, possamos amar o Teu caráter, sermos semelhantes a Ti, nos entregarmos de corpo e alma para sermos transformados na Tua beleza, na beleza da Tua santidade. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e possamos colocar sempre a Ti em primeiro lugar. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.
Nesse momento, vou chamar aqui o irmão Hermes, temos um momento da plantinha, né, que as famílias estão sendo sorteadas e passa uma semana e aquela família que recebe a plantinha é o nosso alvo de oração durante a semana. Essa semana foi a família do irmão Hermes, né, e pôde receber as orações dos irmãos. Vai lá, Hugo, roda aí. Qual vai ser a família que vai ficar essa semana? O que foi? Não foi? Tá ali. Irmã Doriberto e Eveline. Olha! Venham cá. Serão os abençoados dessa semana pelas orações dos irmãos. Então, estaremos orando pela família do Doriberto e Eveline. Está aqui a plantinha para você cuidar. Passando o bastão. Vamos fazer uma... A pessoa está falando aqui para a plantinha, não morra, não morra, não morra. Vamos fazer uma oração? Eu peço para o Hermes aqui, então, fazer oração. A igreja nos acompanha em reverência da forma como estamos para orarmos nesse momento. Vamos curvar nossas frontes, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa semana que vencemos. Muito obrigado, Senhor, por ter abençoado, Senhor, essa semana. Te pedimos também que seja com essa programação, Senhor, abençoar todos, Senhor, e que seja com o pregador também, com toda a palavra que seja proferida neste dia. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados. Tenho 2 avisos para passar para a igreja. O primeiro, para os anciãos aqui da Central, amanhã, às 9h da manhã, nós temos um concílio de anciãos ali no mesmo local que funciona a igreja, a comunidade Reviva, tá bom? É aqui pertinho do estádio, passou da frente do estádio, a primeira casa à esquerda. É facinho de achar, tá? Qualquer coisa, fala comigo que eu passo a localização direitinho, tá bom? Então, os anciãos, amanhã, 9h, vai ser uma programação de 9 às 15 horas, tá bom? Vai ter almoço lá, tá bom? Então, não se preocupe. Não vai ser um dia de jejum. Até que podia, né? Mas... teremos uma programação para o ancianato do distrito, tá bom? Estaremos lá com todos reunidos. E amanhã à noite nós teremos um culto especial aqui na igreja, com a presença do nosso irmão Adilson Silva, acho que é Silva, da Silva, isso, que para quem conhece, quem é mais tempo na igreja adventista, e já ouviu o pastor Bulhão pregando e contando a história do Falcão Alegre, alguém lembra desse nome? Pronto. Então já sabemos, é ele quem estará aqui, né? O Adilson, ex-Falcão Alegre, e ele estará pregando e dando o seu testemunho de conversão, certo? Toda a igreja convidada a estar presente e, principalmente, traga um amigo visitante para estar junto conosco, tá? Quero chamar aqui a secretária da igreja, a gente tem uma leitura de ata, é a segunda leitura, tá? Então, peço a atenção dos membros batizados da Igreja Central de Sobral, porque agora teremos votação, tá bom? Então, peço a atenção de vocês. Ata da reunião regular da Igreja Adventista Central de Sobral, realizado no dia 23 de agosto de 2025, às 10h em seu templo. Voto 2025-021. Comissão de Reforma da Igreja recomendar. Votado aprovar a recomendação da Comissão Diretiva da Igreja, voto 2025-049, os nomes de Ramires Calixto Farias, Antônio Ataíde de Araújo, João Paulo Rodrigues de Paula, Rebeca Gomes de Oliveira, Rubens Moreira Gomes, Gabriel Ribeiro Camelo e Pastor Cleiton Ribeiro para compor a Comissão de Reforma da Igreja.
Voto 2025-022. Cartas de transferência a recomendar. Votado aprovar a recomendação da Comissão Diretiva da Igreja, voto 2025-051, o recebimento das seguintes cartas de transferência. Elânia Cristina Oliveira Silva, da Igreja de Pintolemos para a Igreja Central de Sobral. Maria Zélia Amorim Amaro, da Igreja de Jardim Fluminense, Fortaleza, para a Igreja Central de Sobral. Silmara Fontinelli Aragão, da Igreja Central de Macapá, para a Igreja Central de Sobral. Eu, como secretária dessa igreja, proponho que essa ata seja aceita. Então, são 2 votos aqui. Calma, gente. Tá bom. Mãe, né? São 2 votos aqui, certo? O primeiro é para a composição, a nova composição da Comissão de Reforma da Igreja. Nós já estivemos conversando e vamos elaborar, então, as etapas das reformas que a gente precisa aqui na igreja, para não precisar fazer tudo de uma vez, até porque não temos dinheiro no caixa para fazer tudo de uma vez. Então, vamos elencar as prioridades e ir fazendo cada etapa, e essa comissão vai ser responsável por isso, para levar as propostas à comissão diretiva, tá bom? Então, quantos são a favor dos nomes que foram lidos aqui para compor a comissão? Primeiro, se há apoio para essa comissão, para a existência dessa comissão, há apoio? Ok, temos apoio. Quantos, então, estão a favor? Levante a sua mão direita, membros batizados. Ok. Não, levante a mão de novo e permaneça com a mão levantada, só para eu ver aqui. Certo. Pronto, temos maioria. Mas, mesmo assim, aqueles que se opuseram, se opõem de alguma forma, mas não trouxe nenhuma observação, nós damos a você a voz, se quiser levantar a sua mão, para poder dizer, eu me oponho, mas tudo bem, já está a maioria, mas a gente tem que dar a oportunidade. Então, se você se opõe, pode levantar a sua mão. Não. Então está votado a comissão. Agora, os nomes de cartas de transferência. Irmã Elânia, Maria Zélia e Silmara, todos vindo aqui para a Igreja Central. Há apoio para esses nomes? Ok, temos apoio. Há alguma observação para algum desses nomes? Apesar de termos dado tempo, não foi apresentado, ok? Então, aqueles membros que são a favores, levante sua mão direita para a votação. É maioria? Levante a mão direita. Pronto, ok. Alguém que se oponha, mas que não fez a observação, mas queira se opor, pode também levantar sua mão direita. Não? Então, está votado, o secretário vai fazer os trâmites necessários no sistema da igreja. Muito obrigado. Aguardemos e continuemos em reverência com a programação que se segue. Oi. Mais uma vez, desejar a todos um feliz sábado. Queridos, vamos agora dar continuidade à nossa adoração. Vivam esse momento com intensidade. Adorem ao Senhor, pois estamos tendo aqui o privilégio de ter a orquestra junto conosco.
Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu